que seja, se anunciar alguma coisa, pega a Bíblia e confere. Se não tiver na Bíblia, você fala, eu não aceito. Qualquer ensinamento, qualquer revelação que aparecer na sua vida, deixa eu ver essa revelação. Se ela conflitar com a Bíblia, eu não aceito, não é de Deus. As revelações de Deus não conflitam com a sua palavra. Pelo contrário, são corroboradas pela palavra de Deus. Não tem profeta, não tem ninguém. Ninguém pode falar alguma coisa que a palavra não assine embaixo. Porque se falar, não é de Deus. Apresenta o teu argumento dentro da palavra por não dizer que é contra. Pode dizer que é contra, mas dentro da palavra. E pode ter até algum do ministério. No ministério que às vezes diz, não, eu não concordo. Mas mostra por que você não concorda dentro da Escritura. Conversa que eu acho, até agora você não achou nada. Que audácia aí na minha presença! Porque assim, amostradinho, vou logo fazer sua passagem. As de Deus, profeta, vocês estão bom? Como é que vocês estão? Olha só que os nossos chefões falaram do Brás. Falaram que agora tá liberado, que agora julguemos segundo a reta justiça, não pela aparência, mas segundo a Bíblia. Eles estão certos, né? Porque, será que estão lendo a Bíblia? Será que estão fazendo teologia? Porque teologia é assim, né? Significa o estudo de Deus. Então, teologia é estudar Deus. E você só conhece a Deus por onde? Pela Bíblia, é claro. Então vamos para 1 Coríntios 14, 29, que diz que, tratando-se de profetas, fale 2 ou 3 e os demais julguem. E vamos fazer isso porque eles do Brás mandaram? Claro que não. Vamos fazer porque a palavra de Deus nos manda fazer isso. E vamos julgar quem? A profecia, claro. Mas vamos começar por onde? Claro, vamos começar varrendo o nosso quintal, lavando a nossa própria roupa suja. Então, comecemos por nós mesmos. O Filho de Deus morreu e ressuscitou, mas no reino, ainda ele não entrou. No reino ele vai entrar. Junto com a igreja, que é a esposa, apresentar ao Pai. Pai, a minha esposa da terra está chegando. Então, nesta palavra que Deus traz para nós, irmão, firme na nossa fé. Nós não estamos aqui só por religião. Congregação não é religião, é a graça de Deus. E aí a graça faliu, e aí agora, em 1910, a graça de Deus volta através da Congregação Cristã no Brasil. É possível essa construção? Será que essa revelação ela é superior ao que Jesus Cristo disse? Porque Jesus Cristo, o dono da igreja, o Salvador, o nosso Redentor, ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Será que uma igreja que nasceu em 1910, no mesmo ano do Corinthians, será que uma igreja que tem a mesma idade do Corinthians, ela é detentora da graça de Deus? A graça de Deus só existe através de uma instituição da mesma idade do Corinthians? Isso é possível diante de Mateus capítulo 16? Quando Jesus Cristo disse há 2000 anos atrás que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E aí a graça faliu, e aí agora, em 1910, a graça de Deus volta através da Congregação Cristã no Brasil. É possível essa construção? Aí você fala assim, então você pega a revelação que você tem e coloca na balança. E do outro lado você tem o texto bíblico de Mateus 16 e coloca na balança. E você fica com quem? Com a revelação de alguém que ninguém sabe quem é, porque não é o Luiz de Francescon. O Luiz de Francescon nunca falou isso. E foi Deus que te chamou nessa graça? Eu também não minto. Se eu mentir para você que essa é a graça verdadeira e você não entra no céu, você entra e eu fico no inferno. Eu tenho que dizer a verdade, pelo que eu sei, pelo que eu senti, pelo que eu recebi. Essa é a graça de Deus. Essa é a graça de Deus. Essa é a graça de Deus. Consulta cada um de nós aqui que está ouvindo o Espírito Santo falar. Você não vai achar em nenhum lugar o Espírito Santo falar, a não ser na Congregação Cristã do Brasil. Não tem profeta, não tem ninguém. Ninguém pode falar alguma coisa que a palavra não assine embaixo. Porque se falar, não é de Deus. Quem quer que seja, se anunciar alguma coisa, pega a Bíblia e confere. Se não tiver na Bíblia, você fala, eu não aceito. Eu vejo as pessoas falar, graça é o perdão imerecido. Uma palavra tola. Pagou nossa dívida ao Criador. Eu vejo as pessoas falar, graça é o perdão imerecido. Uma palavra tola. Ninguém merecia o favor do Senhor, mas Ele por grande amor a todos promete real salvação. Quem crê em Jesus tem perdão. Deus, porém, é tão rico em misericórdia. Ele nos amou tanto que, embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Somente pela sua graça imerecida é que fomos salvos. Ninguém merecia o favor do Senhor. Não é por falta do funeral que a pessoa não se salva. O que salva é as obras que a pessoa tem. E a vida que levou em boas obras diante de Deus é a fé que tem.
Opa. Em Efésios 2:8 vai dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou que andássemos nelas. Então veja, as obras que Deus preparou foi lá no começo, desde a fundação do mundo, para que você andasse nela. Não vem de você, é preparação de Deus. Essas obras é do Espírito Santo, nunca foi sua. Então você não compra Deus com as suas obras, nem compra a sua salvação. Pois em Tiago está escrito, a fé sem obras é morta. E por que é morta? Porque de fato você não creu. Então não adianta nada se você não tiver a fé, pois é ela que salva, não as suas obras. Falar que as nossas obras nos salva e nos traz a salvação é a mesma coisa que menosprezar o favor imerecido de Cristo, a graça de Cristo. É a mesma coisa que menosprezar a obra feita na cruz, o sacrifício de Jesus Cristo, que ele que morreu por nós. Dizer que nossas obras é que nos traz a salvação é a mesma coisa que dizer para Jesus: olha, o teu sacrifício não foi suficiente, eu preciso do teu sacrifício, mas também eu tenho parte nessa salvação. Quem quer que seja, se anunciar alguma coisa, pega a Bíblia e confere. Se não tiver na Bíblia, você fala, eu não aceito. Deus é onisciente, mas Ele nos deu liberdade de pensar, irmão, e nos fez semelhante a Ele. O ser humano é um pequeno Deus. Deus se admirou. Você não precisa buscar do livro, busca o Espírito Santo. Ele te guiará, irmão. Ele te guiará, irmão. Ele te guiará. Santifiquemo-nos, que a inspiração vem. Se for santo, que sai da tua boca também é santo. Porque aqui hoje fala, os homens santos inspirados por Deus. E pode ter até algum do ministério. No ministério que às vezes diz, não, eu não concordo. Mas mostra por que você não concorda dentro da Escritura. Conversa que eu acho, até agora você não achou nada. Você não precisa buscar do livro, busca o Espírito Santo. Ele te guiará, irmão. O evangelho da congregação cristã é o verdadeiro evangelho. Podem falar o que quiserem. Eu acho que não. E para provar que não, vamos começar aqui com uma evidência do presidente da congregação querendo passar a perna em Jesus Cristo. Isso mesmo, querendo tomar o lugar de Cristo como nosso intercessor. Vejam essa profetada. Ou melhor, vejam essa heresia, né? Sumo sacerdote, que seria no caso nós exercendo isso diante de Deus, exercemos esta função nossa de interceder pela Irmandade nas coisas concernentes a Deus. A nossa função. O sacerdote santo eternal é Jesus, o Senhor. Intercede junto ao Pai Celestial, nosso Deus Criador. É Jesus, o nosso intercessor junto a Ele. Que baita heresia, hein, CCB? Se vocês realmente fizessem um culto em nome de Jesus Cristo, jamais tentariam roubar os atributos de Jesus. Eu diria que isso não passa de uma tremenda falta de evangelho. Vamos corrigir isso com as escrituras. Vamos ler Romanos capítulo 8, do versículo 34. Quem nos condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, continuando. Opa, volta. Olha só o que achamos aqui. Está escrito que Jesus está à direita de Deus. Ué, não foi o presidente da CCB que disse que Jesus morreu e ressuscitou, mas no reino ele ainda não entrou? E ainda o Filho de Deus morreu e ressuscitou, mas no reino ainda ele não entrou. No reino ele vai entrar, junto com a igreja. Bom, se Deus está sentado no reino e Jesus está sentado ao lado, então eu pergunto, de que Jesus é que o Marsola está falando? O regional quis sair fora daquilo que é a parte musical, de ensino, e quiser fazer espetáculo, é bom que ele saiba. Não tem segunda chance, é na primeira ele deixa de ser regional. Glória a Deus! Aleluia! Ouviu, Irmandade? Creia que o ministério tem a chave para abrir, para fechar, ligar e desligar. Para colocar, para tirar, para edificar e até para derrubar. Ministério tem esse, o que vocês ligar, está ligado, e que você desligar.
devido à gravidade de seus crimes, eu não tenho outra escolha a não ser aplicar a pena máxima prevista na lei. Está sem liberdade. Coronéis tomaram atributos do nosso Rei Jesus, até querem ser intercessor da igreja, coisa que só Jesus pode fazer. Porque aqui hoje fala, os homens santos inspirados por Deus. Jesus disse, errai por não conhecer as escrituras. E não tem como alguém que é alfabetizado, que sabe ler, conhecer, se ele não ler, se ele não meditar, se ele não examinar. Examinar, no dicionário, significa estudar. É só você ir no dicionário que você vai ver que examinar é o mesmo que estudar. Veja o que 2 Timóteo 2,15 vai dizer para os pregadores. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. O que você não entendeu como palavra da verdade? Você acha que é profecia que sai da sua boca ou você acha que é as escrituras? Aí você que é do ministério pode estar falando assim, mas não precisa. Eu sendo inspirado pelo Espírito Santo tá ótimo. Não precisa pregar santas escrituras. Só basta eu estar inspirado pelo Espírito Santo. Será que é mesmo isso? Você não entendeu a Bíblia então. Olha o que Deus falou no livro de Oséias para o povo. Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitam o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei de Deus, eu também ignorarei seus filhos. As crianças não são mais ensinadas a fazer uma oração, a fazer um clamor. Não são mais ensinadas a crer que há uma força superior. Não importa quem seja o Deus que busquem, mas que tenham no coração esse respeito pela divindade, irmãos. Não importa quem seja o Deus que busquem, mas que tenham no coração esse respeito pela divindade, irmãos. Como é que é? Não importa qual seja o Deus que as crianças busquem, mas que tenham respeito pelas divindades? Meu Deus do céu! Ainda você vai dizer que esse irmão está inspirado pelo Espírito Santo quando ele fala isso? Não importa qual Deus que seja, nós sabemos que no satanismo há vários deuses. Nós sabemos que existia Deus de Baal, Deus Mamon, Deus de Maloque, deuses da mitologia grega. Então não importa para esse homem qual Deus que as crianças busquem. O importante é que elas precisam ter respeito por divindades. Existem divindades satânicas. E é isso que esse irmão falou mesmo? Que fala infeliz, meus irmãos. Isso não é o Espírito Santo falando na boca desse homem. Não importa quem seja o Deus que busquem, mas que tenham no coração esse respeito pela divindade, irmãos. Irmãos, isso é uma fala assustadora. Meu Deus do céu, estou arrepiado. Recentemente, uma família da região de São Paulo, da região onde atende o irmão Paulo Plácido, conhecido também como irmão Paulinho, do Jardim Paulista, uma família da Congregação Cristã do Brasil recebeu uma visita inusitada de mais de 40 pessoas do Ministério da Congregação Cristã do Brasil pelo crime que eles estavam praticando de lerem a palavra de Deus e desfazer estudos bíblicos. Isso mesmo. Parece mentira, mas é a pura realidade, O Tribunal da Inquisição está sendo instaurado dentro da Congregação Cristã do Brasil. Eu deixo aqui bem claro para aqueles adoradores de tempo, para aqueles que gostam de atacar quando a gente se posiciona contra algumas atitudes dos membros da Congregação Cristã do Brasil, que eu sou membro ativo da congregação, resido aqui na cidade de Capim Grosso, no estado da Bahia, congrego aqui na Central, faço questão de trazer isso a público e não estou praticando nenhum crime, por menos de acordo com as Escrituras. Jesus Cristo mesmo disse, se esses se calarem, as pedras clamarão. Jesus bateu de frente com esse tipo de gente, com os escribas e fariseus hipócritas, e muitas das vezes perseguiam, matavam, e encerravam no cárcere pessoas que queriam servir a Deus em verdade e espírito. Infelizmente isso está acontecendo dentro da Congregação Cristã do Brasil. Não tenho aqui intuito de degredir a instituição, nem de expor publicamente, mas simplesmente aqui uma nota de repúdio. Isso não pode continuar, isso tem que ser barrado. Nós temos que abrir a nossa boca, temos que nos posicionar, não podemos ser omissos. Não é porque nós somos membros da Congregação Cristã do Brasil, se é que podemos dizer que existam membros dentro dessa instituição, que nós temos que nos calar, que nós temos que simplesmente ser omissos com esse tipo de coisa que está acontecendo. Pois é, meus irmãos, temos que denunciar sim. A palavra de Deus, as Escrituras nos mandam denunciar esses tipos de heresias, esses falsos ensinos. Está escrito, é lícito que haja heresia para que os sinceros se manifestem. E não tem como, sinceramente, um sincero se manifestar, ele ficando calado. Também está escrito, aos que vivem na prática do pecado, repreende-os na presença de todos, para que os outros vejam e temam. Então é o seguinte, se o irmão comete heresia, e os críticos vêm repreendendo, e eles não estão nem aí, na primeira admoestação, não se consertou, na segunda admoestação não se consertou, na terceira repreende-os na presença de todos, para que os outros vejam e temam. Então, irmão, se você vê alguém repreendendo, exortando, ensinando conforme as Escrituras,
é mandamento de Deus. Então você, cooperador ou ancião local que está vendo essas repreensões na internet, não vai contra, porque se você for contra, você está contra a verdade, você está contra os textos, você está contra o texto de 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20, que manda repreender na presença de todos. Quem quer que seja, se anunciar alguma coisa, pega a Bíblia e confere. Se não tiver na Bíblia, você fala, eu não aceito. Qualquer ensinamento, qualquer revelação que aparecer na sua vida, deixa eu ver essa revelação. Se ela conflitar com a Bíblia, eu não aceito, não é de Deus. As revelações de Deus não conflitam com a sua palavra. Pelo contrário, são corroboradas pela palavra de Deus. Não tem profeta, não tem ninguém. Ninguém pode falar alguma coisa que a palavra não assine embaixo. Porque se falar, não é de Deus. Se quiser ficar tocando na sua comum congregação, toca à vontade. Ah, mas então nós somos... Só não vai tocar nos ensaios regionais, que é uma verdadeira exposição da desobediência das pessoas. Tá, então quando nós fomos oficializados, os irmãos anciãos que oraram, os irmãos são oficializados, música oficializado aqui no Brasil, nos Estados Unidos, então mudou tudo. Não é que mudou tudo. Então nós somos crentes só na nossa comum. De 4 ou 5 como é a tua, que não aceita. O crente que vem para servir a Deus não questiona e não afronta o ministério. Não, eu acho que o ministério tá pondo a mão na obra de Deus e o Senhor vai pedir conta de muitas almas. E pode ter até algum do ministério. No ministério que às vezes diz, não, eu não concordo. Mas mostra por que você não concorda dentro da Escritura. Conversa que eu acho, até agora você não achou nada. Povo, nós temos testemunhos que não são um, é muitos e milhares. Quantos que quando vieram para a graça de Deus não tinha nenhum paletó, nenhum sapato. Hoje tem boas casas, tem diversos carros, tem empresa, tem família, tem filhos formados. Hoje tem boas casas, tem diversos carros, tem empresa, tem família, tem filhos formados. Alegria aumentaste. O que estava na mão de outro veio para tua mão. Deus te abençoou. Porque aonde Cristo chega, acaba a miséria. Porque aonde Cristo chega, acaba a miséria. Porque aonde Cristo chega, acaba a miséria. Ouça isto! Tua vida não vai para frente. É porque você não tem Cristo. Ouça isto! Tua vida não vai para frente. É porque você não tem Cristo. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis.